Hola, ticos! Que tal estão? Hoy vamos a estudiar sobre los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos utilizamos para hacer perguntas, se emplea en las oraciones interrogativas directas e indirectas e se escreve sempre com tilde, ou seja, são aqueles pronomes que a gente utiliza para fazer perguntas a alguém, né? E a diferença do português para o espanhol é que todos eles levam acento agudo, são todos acentuados. Los pronombres interrogativos. Vamos a conhecer agora. Temos como, que, de donde, quién, cuántos ou quantas, aonde, donde, qual, quando e por quê. Pode prestar atenção que no espanhol, toda vez que vai iniciar uma pergunta, nós temos os pontos de interrogação no começo, de cabeça para baixo, e no final. Isso se torna bem mais fácil quando a gente vai ver uma pergunta, né? Porque a gente já sabe, já coloca a entonação certa a que vai se fazer uma pergunta, por conta desses acentos, no começo e no final. Então, temos aqui alguns pronomes, inclusive para que a gente utiliza ele. Nós temos aqui, ó, primeiro, que utilizamos para perguntar sobre pessoas e coisas. Quién ou quiénes. Pode prestar atenção que esse quién está no singular e quiénes está no plural. Utilizamos para perguntar sobre pessoas. Temos aí qual ou quales, que a gente pode utilizar tanto no singular como no plural. Utilizamos para pessoas e coisas. Como, utilizamos no modo, né? E pode prestar atenção que eles todos são acentuados, viu? Donde ou adonde. Utilizamos para nos referir a algum lugar. Quando, utilizamos para se referir a tempo. Quanto, quanta, quantos e quantas. Pode prestar atenção que aí a gente utiliza tanto ele no feminino e no masculino, no plural e no singular, tá? Masculino, quanto e quantos. Feminino, quanta e quantas. Utilizamos para fazer perguntas, nos referir sobre quantidade. E por quê? Utilizamos para alguma causa ou finalidade. Então, temos duas formas de perguntas. Perguntas diretas, que são aquelas que a gente já utiliza o sinal de pontuação de interrogação, né? E as perguntas indiretas, não utilizamos os pontos de interrogação, mas que quando a pessoa faz a pergunta, a gente já sabe que se refere, né, a uma pergunta. Nós temos aí perguntas diretas. Quem é Miguel? A resposta: es el professor de matemática de mi escuela. Outro: ¿Dónde trabaja Nestor? En la ciudad de León. ¿Por qué Erio decidió vivir en Nicaragua? Porque se apasionó por una nicaragüense. ¿Qué día es mejor para ti, el lunes o el jueves? Ahí en lunes. Las preguntas indirectas. Quiero saber cuál es la profesión de Susana. Então, ella es médica pediatra. Dime, ¿cuánto tiempo hace que no visitas a tu familia en Argentina? Creo que hace 5 años. Ellos no preguntaron a dónde va Amy con tanta prisa. Dijimos a ellos que fue a buscar los niños en la escuela y está retrasada. Ticos, quiero que me digan cómo va a grabar las entrevistas. Vamos a gravá-las com nossas tabelas. Então, aqui nós temos somente alguns exemplos, né, de perguntas diretas e indiretas. Vamos conhecer agora os usos dos pronomes interrogativos. Nós temos aqui, ó, la forma que mais verbo é usado para perguntar por ações e para identificar coisas. Então, a gente pergunta, né, por ações e também para identificar alguma coisa. Exemplo: que vas a comprar-me? Então, que vá a comprar.
Que é isto? Então, que é isso? Temos a forma que, substantivo mais verbo. É usado para perguntar por pessoas e coisas. Então, a gente utiliza esse que mais substantivo para perguntar sobre pessoas e coisas. Exemplos. Que cantantes latinos te gustam? Então, quais são os cantores? Que cantores latinos você gosta? Que instrumentos tocas? Então, que instrumento toca, né? É praticamente o mesmo do português. La forma como se usa para perguntar por el modo e por las características de uma pessoa ou coisa. Utilizamos para perguntar sobre características, não é? Exemplos. Como te llamas? Como se escreve? Também temos as formas donde, aonde. Se usa para perguntar por la localização em el espaço. Então, a gente pergunta por lugar, né? Generalmente, a forma donde é usada com verbos que não indicam movimento. Então, são aqueles verbos que indicam uma coisa estática, né? Um lugar estático que não se move. E já donde, com verbos que indicam movimento. Exemplos. De donde eres. Então, de onde é, né? De onde são estes bolígrafos? De onde são essas canetas? Donde trabalhas? Então, onde trabalha? Aonde vas esta noite? Então, aonde vá essa noite? Então, aí já indica movimento, que ela vai se locomover de um lugar para o outro. Las formas quienes se usa para perguntar pelas identidades de pessoas, não é isso? Então, utilizo referencialmente para pessoas. Quem é esse homem? Então, quem é esse homem? Quienes são tus amigos? Então, quem são teus amigos? Também temos as formas quanto, quanta, quantos e quantas. Lembrando que são usados para feminino e masculino, né? São usados para perguntar por quantidades e preços. Então, utilizamos para quantidades e preços. Quantos anos tienes? Quantos hijos tienes? Também temos as formas qual e quais. São usados em espanhol para perguntar por pessoas ou coisas. Qual é o apelido mais comum em Espanha? Então, qual é o sobrenome mais comum na Espanha? Qual desses cantantes te gusta mais? Então, qual desses cantores você mais gosta? A forma quando se usa para perguntar pela localização no tempo. Quando terminas de trabalhar? A las 6 da tarde. Temos também a forma porque, separado com acento, se usa para perguntar por causa ou finalidade. Por que chegaste tarde? Então, por que chegou tarde? E os pronomes interrogativos podem vir procedidos de determinadas preposições, como tem acá o de, a, com. De onde eres? Então, de onde é? A que te dedicas? Então, o que você faz ou qual a sua profissão? Com quem vas a la fiesta? Então, com quem vá à festa? Temos aqui alguns exemplos. Então, na prova eu gosto muito de colocar desse estilo aí. Eu coloco a pergunta em cima e a resposta dessa pergunta embaixo, para vocês tentarem identificar qual é o pronome que eu utilizo, tá? Aí a pergunta, és tu hermana? Aí ele falou, és barra com o pelo rubio. Então, ela é baixa com o cabelo loiro, tá? Então, aí ela tá falando sobre característica da irmã, né? Quando eu falo de característica, eu utilizo muito o como. Então, como és tu hermana? És barra com o pelo rubio. Outro exemplo. És uma tica? Então, é uma menina. Aí ele respondeu, essa tica é minha melhor amiga. Então, essa menina é minha melhor amiga, tá?
Então, eu pergunto, quem é esta tica? Aí, essa tica é minha melhor amiga. Temos também, é a língua oficial de seu país. Então, eu vou tentar lembrar qual é o pronome que eu utilizo aí para fazer essa pergunta. Aí ele falou, né? Respondeu. A língua oficial é espanhol. Então, eu utilizo qual? Qual é a língua oficial de seu país? Temos também, trabalhas? Solamente isso, né? E a resposta, trabalho em la tienda de roupa. Então, eu pergunto, donde trabalhas? Ele se refere, trabalho na tienda de roupas. Então, se refere a um lugar que esse lugar não se movimenta, né? Porque ele está em um lugar fixo. E muitas gracias. Hasta la próxima clase. E besitos.